Bom, continuando então, né, na sequência do último vídeo, a gente viu que a gente tem necessidade de terminar a série a fim de que a solução convirja em todo o domínio x, que vai de -1 a 1. Né? Como a gente tinha construído até então, ela convergia para x2, né, menor que 1. Mas ela divergia em x igual a mais ou menos 1. E isso não dá. Então, a solução é fazer a série ser finita. Ela tem que terminar. Então, a gente ficou de verificar que isso aqui de fato acontece. Olha, se o L for par, o zero, o alfa igual a zero, aquele alfa da equação inicial, isso é suficiente para terminar a série. Então, tem que ser escolhido dessa forma. E se o L for ímpar, quem é capaz de terminar a série, portanto, deve ser usado, é o outro alfa obtido, que era o alfa igual a 1. É uma verificação bem imediata que a gente faz, que é a seguinte, olha. Eu vou escrever a relação de recorrência e vou colocar ela aqui, e aí eu escolho alguns valores e mostro para vocês que isso de fato acontece. Então é isso que a gente tinha. Alfa mais j mais 1, alfa mais j mais 2. Tá? Então eu vou, além de assumir agora o L inteiro, para poder terminar a série, então tem que colocar aqui, vou colocar esse L inteiro, já que alfa e j são inteiros, né? Para terminar a série eu tenho que ter o L inteiro também. E aí vamos verificar isso aqui. Vamos colocar primeiro o L igual a zero, cai nesse caso, então eu vou escolher alfa igual a zero, porque é o que eu quero verificar. E aí eu tenho uma relação de recorrência que é assim, ó, com L igual a zero e com alfa igual a zero. Então eu vou ter j, que multiplica j mais 1, dividido por j mais 1, j mais 2. Aqui eu tenho o meu AJ. Essa é a minha conta. Então vamos verificar aqui, ó, nesse canto, o que eu faço com isso. Põe o j igual a zero. Né? Com j igual a zero, eu tenho um A0, né, que é diferente de zero por escolha, e vai ficar lá. Né? Então o que acontece aqui? Ora, o A2 é igual a zero. Né? Porque aqui o numerador já zerou. Né? Então o A2 é 0 vezes A0. Né? O A0 eu sei que é diferente de zero, então o A2 é zero. Se o A2 é zero, o A4 é zero, né? O A6 é zero, e aí assim por diante. O A1 já é zero, o A1 sendo zero, o A3 é zero. Então, esse é o caso, né, em que eu vou ficar restrito a apenas um termo, que é o A0, escolhido como diferente de zero. Então eu vejo que realmente converge, né? Porque deu só a zero. E eu posso escrever a minha solução como um PL, agora um P0 de x, que é igual a um somatório então de AJ, x a alfa mais j, isso que a gente sempre fez. Mas agora substitui as coisas que eu tenho, né? Alfa é zero, j é zero, é o único que vai dar contribuição diferente de zero, que então é a zero. Então o P0 meu é a zero, e é tudo que eu tenho. Está aí convergido direitinho, a série terminou, por isso convergiu. Vamos ver um caso agora menos trivial. L igual a 2, né? O caso par. Se é par, eu tenho que ter alfa igual a zero. Né? Então, na minha relação de recorrência, está escrito lá em cima, eu vou reproduzir ela aqui, eu vou ter j mais 1, né? É igual antes, né? Porque o alfa é zero, agora eu tenho L. Né? Então, eu vou ter menos 2, 2 mais 1. Que o L é 2. Aqui embaixo eu continuo tendo j mais 1, j mais 2. Aí faço a minha continha aqui do lado. Facilmente a gente vê o que acontece. Olha lá, j igual a zero. Né? Aqui eu tenho que multiplicar pelo AJ. Né? Vou colocar aqui. AJ.
para ter a relação de recorrência. Então, vamos ver, em j igual a zero, tudo bem. Com j igual a zero, eu vou achar o A2. Quem que vale o A2? Ó, isso aqui vai ser 0, menos 2, 2 mais 1, né? Coloca aqui, menos 2, 2 mais 1 vezes o A0, dividido por j igual a zero, aqui vai dar 1 vezes 2, 2. Tá? Então eu tenho um A2 que é igual a menos 3 a 0. Esse 2 corta com 2, eu fico menos 3 a 0. Tudo bem. Com j igual a 1, continuar escrevendo aqui no canto. Com j igual a 1, eu tenho o A1 igual a 0, né? Por escolha lá antes, no início do método. Então o A3 vai ser 0. E isso leva todos os ímpares para 0, etc. Tá? Então já fiz j igual a 0, j igual a 1 e todos os ímpares. Agora o j igual a 2. O que acontece no j igual a 2? Bom, no j igual a 2 eu vou calcular o A4. Bom, o A4 é 0. Porque o j é igual a 2, isso aqui vai ficar 2, 2 mais 1, menos 2, 2 mais 1, 0 o denominador. Então a série termina. Então vai convergir porque terminou. Então eu posso escrever o meu P2 assim, ó. P de L igual a 2 de x. Vai ser, então, como antes, né? A j, x, a alfa mais j com alfa igual a 0. Isso é o quê? É o A0. Alfa é 0, j é 0 nesse caso. Mais, aí A1 que é 0, depois eu tenho o A2, então vai ter o menos 3 a 0, vezes o quê? Né? Vezes x, alfa é 0, e aí eu estou escolhendo aqui o j igual a 0. Né? Então eu vou colocar j igual a 0, alfa igual a 0, e tem então escrito dessa forma. Porém, só para recapitular aqui, né? Na verdade, eu coloquei j aqui, ó, igual a 0, eu tive o meu A2. Né? E aí, j igual a 1 foi 0 e j igual a 2 foi 0. Assim, então os números que são diferentes de 0 aqui, né, são o A0 e o A2. Né? Quando eu estou no j igual a 2, então aqui, ó, na minha série eu escrevo a série assim. O A0 é diferente de 0 e o A2 é diferente de 0. Então A0 diferente de 0 é aqui. O A2 diferente de 0, A2 é menos 3 a 0. Né? E aí eu vou ter j igual a 2. Então tem que ter um 2 aqui. Essa é a minha conta. Isso aqui pode ser escrito então como um P2, que vai ser A0, 1 menos 3x2. Tá? Então é assim que a gente faz. Agora, só para finalizar, vamos pegar o L igual a 3, que é um L, desculpa, L igual a 1, né, mais simples, que é um L ímpar. Aí a gente tem que escolher o alfa igual a 1 para terminar a série. Essa é a verificação que a gente tinha de fazer. É bem simples também. A relação de recorrência fica escrita assim, ó, j mais 1, j mais 2, né, é só pegar lá em cima. Alfa j mais 1, j mais 2, né, porque alfa é igual a 1, menos L, L mais 1. Menos 1, 1 mais 1, que é meu L agora. Dividido, então, pelo denominador, que vai ser j mais 2, j mais 3, só substituindo aqui também. Ó. J mais 2, j mais 3, que é alfa igual a 1. Então, fica assim, multiplicado pelo meu AJ. Então, vamos lá. Com j igual a 0, eu tenho um A0 diferente de 0, tudo bem, e vou calcular um A2. O A2 ele vai ser 1 vezes 2, 2, menos 1 mais 1, 2 vezes 1, 2, 0. E um denominador que é diferente de 0. Né? Porque com j igual a 0, isso aqui dá 2 vezes 3, 6. Tá? Então aqui é 2 menos 2, que é igual a 0. Então aqui fechou. Né? O A2 é 0. Se o A2 é 0, o A4 é 0 e assim por diante. O A1 já é 0. Se o A1 é 0, todos os outros vão ser 0.
Então, com isso, eu construo o meu P1, né? P de L igual a 1 de X. Esse P1, ele tem um A0 diferente de 0, né? Então, eu vou lá e escrevo a minha... Ele só tem o A0 diferente de 0, né? Então, eu vou escrever a minha série assim, ó, com alfa igual a 1. Então, isso aqui só existe o A0. A0, então, vai estar x elevado a 1, porque o alfa é igual a 1. Então, esse é o meu P1. Então, essa é a conta que a gente tem de fazer. Tá, então, é costume a gente normalizar ou convencionalmente tabelar nesses polinômios de Legendre, fazendo a escolha que o PL em 1 tem que ser igual a 1. Né? Então, isso aqui sempre em x igual a 1 tem que ser igual a 1. Então, o meu P0, que é A0, ele vai ser então P0 igual a 1. Porque é o jeito de escolher o A0 para esse L. O P1, que eu escrevi aqui como A0x, ele tem que ser 1, né? Se x é igual a 1, logo também o A0 tem que ser 1. Então, meu P0, meu P1, né, de x vai ser x. E o meu P2, eu tinha escrito como A0, 1 menos 3x2, é o que eu tinha obtido lá em cima. Ele vai ter que ser 1 se o x for igual a 1, né? Então, se o x for igual a 1, eu tenho menos 2A0 igual a 1. Então, A0 é menos meio. Então, eu posso escrever o meu P2 como 1 meio. Tem um menos que eu boto lá para dentro. Vai ficar 3x2 menos 1. E aí eu vou construindo todos eles. Eu posso tabelá-los. Existe uma expressão que me dá tudo, que é a chamada fórmula de Rodrigues, que é essa expressão aqui. Né? Então, se a gente voltar à equação de Laplace agora, a gente pode escrever a solução geral, lembrando que a gente tem os polinômios de Legendre como soluções da equação na parte em θ. Eu tenho uma parte radial, que é escrito como soluções como A, um R elevado a L mais 1 e um B a R menos L. E aí, lembrando que o meu potencial, solução da equação de Laplace, foi proposto como U sobre R vezes as funções P, eu posso escrever a solução geral da equação de Laplace em coordenadas esféricas com simetrias imutáveis, ou seja, independente de φ, como um somatório fazendo todas as combinações lineares possíveis de uma parte radial, que vai ser essa, RL vem daqui quando eu divido por R, mais BL, R a menos L, menos 1, que vem desse R aqui de baixo, vezes os meus PLs de x, x é igual ao cosseno de θ, então eu posso escrever assim. Então, essa expressão que a gente estuda muito eletromagnetismo, ela vem de todo esse raciocínio aí de cima. Solução da equação diferencial por separação de variáveis, encontrando na parte angular os polinômios de Legendre e encontrando para a parte radial essas duas soluções, de forma que a solução geral fica escrita dessa maneira. Tá, agora a gente vai mostrar no próximo vídeo que esses PLs formam um conjunto completo para a expansão de funções no intervalo fechado entre x igual a menos 1 e 1.